Olá! Dando continuidade à nossa unidade 2, avaliação do ambiente organizacional, vamos então tratar agora da última parte, aquela que trata sobre o ambiente competitivo. Antes de tratar especificamente sobre o ambiente competitivo, eu vou trazer para vocês um conceito bem simples sobre o que é a competitividade. Então, competitividade é a capacidade de uma empresa formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam ampliar ou conservar de forma duradoura uma posição sustentável no mercado. Então, o que a gente vai falar nessa parte? A análise competitiva é justamente a análise do nosso poder de competição em um dado mercado. Então, nós temos ali um conjunto de atores que devem ser investigados, que devem ser analisados, mas principalmente os nossos concorrentes. E qual é o poder que eu tenho de competição em relação a esses concorrentes? Então, a gente vai usar mais três pontos importantes aqui para a nossa análise. A primeira delas é a ideia da capacitação. Então, observem que para se competir em um dado mercado, eu preciso me preparar, eu preciso da minha capacitação. Por isso, anteriormente, ainda dentro dessa unidade, tratamos um pouquinho sobre a análise do ambiente interno. O ambiente interno é justamente onde se encontram essas nossas capacidades, os nossos recursos e, acima de tudo, essas nossas capacidades. Então, eu preciso de capacitação para poder concorrer em um dado mercado. Nós precisamos também do nosso elemento principal, a estratégia. O que é a estratégia? Tratada na nossa unidade 1, é aquilo que a gente faz que efetivamente diferencie a nossa organização em relação aos nossos concorrentes. Então, a nossa estratégia organizacional, ela depende muito de quê? Dos nossos recursos e das nossas capacidades. Porque eu só consigo implementar algo que vá diferenciar a minha organização dos concorrentes se eu tenho algum recurso, alguma capacidade que sustenta isso. Não adianta eu sair falando para o mercado que meu principal elemento diferenciador é a qualidade, se eu não consigo oferecer esse nível de qualidade proposta nos meus produtos, nos meus serviços. Até porque a qualidade é um elemento extremamente relativo e depende muito da expectativa que eu gero. Então, o padrão de qualidade que eu estou entregando, ele tem que ser compatível com essa expectativa que está sendo gerada. Então, eu só consigo sustentar um elemento diferenciador e gerador de vantagem competitiva se eu tenho efetivamente uma capacidade para isso e se eu tenho uma escolha correta da minha ação estratégica. E o terceiro ponto, já que eu quero me diferenciar de alguma coisa, eu quero me diferenciar justamente do meu concorrente. Então, eu preciso saber mapear quem são os meus concorrentes. Então, a minha cafeteria, né, ela tem alguns concorrentes. Onde eu estou localizado? Qual é o meu bairro? Qual é o acesso? Então, os meus concorrentes estão ali próximos à minha cafeteria. Se eu preciso me diferenciar de alguém, são justamente desses concorrentes. Oferecer algo que seja melhor percebido pelo mercado do que os meus principais concorrentes. Então, a análise da competitividade ela vai me obrigar a trabalhar com esses três elementos, esses três conceitos, quase que o tempo inteiro. A capacitação, a estratégia e, principalmente, o concorrente. Dentro desse contexto, existem alguns modelos, vários modelos, que de alguma forma inspiram e ajudam nessa análise da competitividade. Tratando aqui especificamente de dois, que serão o modelo ECD e o modelo das 5 forças do Porter. O que é efetivamente o modelo de avaliação ECD? É o modelo estrutura, conduta, desempenho. É um modelo relativamente simples, que ele trabalha com 3 partes, 3 frentes, 3 momentos de análise. A primeira delas é aquela que avalia a estrutura do setor, medido por fatores, né, como o número de concorrentes, por exemplo. Eu vou entrar em um determinado mercado, eu vou concorrer, estou criando, sei lá, uma loja de açaí. Então eu preciso verificar a estrutura desse setor. Ao avaliar a estrutura, eu vou perceber que existe um número bem significativo de empresas vendendo já o mesmo tipo de produto e serviço que eu também quero implementar. Então, a análise da estrutura do setor, ela vai me permitir mapear o número de concorrentes dentro desse setor. Mas eu posso ir além dentro da análise da estrutura. Como, por exemplo, eu posso verificar qual o nível de diferenciação que essas empresas existentes dentro desse setor, elas estão oferecendo ao mercado. Será que elas são muito parecidas? Será que elas oferecem produtos muito similares?
De repente, ali existe uma brecha para que a minha empresa possa efetivamente oferecer algo de diferente. Então, a análise da estrutura ela vai me permitir conhecer um pouco mais sobre o funcionamento desse setor. Mas, além disso, eu preciso, então, entender a conduta, as ações dessas empresas dentro do setor. É quase que uma análise individualizada para verificar potencial dessas empresas em oferecer ações estratégicas que possam, inclusive, prejudicar a entrada da minha empresa nesse mercado. Então, se eu não conheço o potencial dessas organizações, essas ações individuais delas, eu acabo ficando um pouco vulnerável nesse processo. E a terceira via é justamente a análise sobre desempenho, a avaliação individual e da economia como um todo. A avaliação de todo um setor, como ele se porta, como ele está se comportando e quais são os frutos, quais são os benefícios que eles estão gerando em termos de retorno econômico para aquelas empresas. E preciso verificar também como essas empresas estão se desempenhando. Será que elas estão crescendo? Será que as empresas estão conseguindo lucro? Será que essas empresas estão perdendo dinheiro? Será que elas estão fracassando? Então, são elementos que, de alguma forma, corroboram a entrada da minha empresa naquele setor de atuação e talvez até a minha mudança de posicionamento dentro daquele mercado competitivo. Então, o modelo ECD, ele trabalha com essas três frentes: a estrutura, o setor, a conduta das empresas e o desempenho, que está relacionado aos resultados alcançados. O segundo modelo, talvez um pouco mais disseminado, mais utilizado e talvez mais conhecido por todas as pessoas que lidam no meio organizacional, é o famoso modelo estrutural de um setor ou o modelo das 5 forças do Michael Porter. O modelo das 5 forças ele trabalha com 5 pontos. Então, o primeiro deles trata especificamente aqui dos concorrentes na indústria. São os concorrentes que lidam dentro de um determinado setor. Além dos concorrentes, então no nível horizontal, nós temos 2 pontos extremamente importantes. O primeiro deles, que são os compradores. O que são os compradores? São aqueles que consomem os produtos e serviços dentro de um determinado setor. Aqui eu não estou falando apenas dos consumidores da minha empresa. Aqui eu estou falando dos compradores do setor. E ali a gente precisa avaliar qual o poder de negociação que esses compradores têm junto a todas as empresas concorrentes em um determinado setor. Aqui é uma análise quase econômica, porque em determinados momentos, em determinados ciclos, as empresas ficam com alto estoque de produtos, com dificuldade de venda, e aí os compradores passam a ter um poder de negociação mais alto. Isso prejudica muito a nossa ação estratégica, o nosso posicionamento. A gente vai ter que adaptar a essa situação. Da mesma forma, em determinados momentos, a indústria passa a ter um poder de competição e de negociação maior do que os próprios compradores. Aquele momento em que a demanda pelos produtos está muito mais alta do que a gente consegue oferecer. Então, nesse momento, o poder de negociação ele volta todo para as empresas concorrentes. Então, essa é uma análise importante. Junto a essa, a gente precisa verificar sobre os fornecedores. O nosso mercado de atuação ele possui muitos fornecedores? Existe possibilidade de negociação, de escolha? Ou nós estamos vulneráveis a 1 ou 2 fornecedores apenas? Isso é extremamente complicado. Então, ao entrar em um mercado ou numa análise do ambiente competitivo, eu preciso conseguir mapear plenamente como estão ou como estariam essas relações com os fornecedores. No nível vertical, nós temos 2 elementos extremamente importantes. O primeiro deles são os novos entrantes. O que são os novos entrantes? São empresas que ainda, de fato, não atuam no nosso mercado, ou seja, não são considerados como concorrentes, mas que podem chegar a qualquer momento. Existem segmentos de mercado que a liberdade para novos entrantes ela é muito alta. Vamos pensar, por exemplo, na montagem de uma lanchonete no centro de uma cidade. Você monta hoje uma lanchonete, a sua lanchonete começa a funcionar bem, amanhã ou daqui uma semana pode aparecer um concorrente novo. Nada impede, basta ter um espaço físico, basta ter alguém querendo investir no segmento, que ele pode entrar. Então, os novos entrantes são empresas que chegam no mercado, ainda não estavam mapeadas como concorrentes e que muitas vezes chegam com um grande fôlego, sempre tentando trazer algum tipo de diferencial competitivo e que podem prejudicar o funcionamento da minha empresa. Então, eu preciso ficar atento aos novos entrantes.
E o último elemento, não menos importante, são os produtos substitutos. O que são esses produtos substitutos? Esses são os nossos concorrentes invisíveis. Muitas vezes, as organizações, talvez por uma distração, não conseguem observar a contento que existem inúmeros produtos que substituem os seus. Não são concorrentes, não são similares, mas, de alguma forma, atendem parcialmente, né, às necessidades do seu mercado. Então, os produtos substitutos, eles são aqueles que muitas vezes surpreendem grandes organizações. Pouco tempo atrás, pouco mais de 10 anos, a indústria dos refrigerantes, né, das bebidas não alcoólicas, foi surpreendida com o crescimento significativo do consumo de águas saborizadas e sucos, o que fez com que o mercado tivesse uma mudança bem significativa. Então, alguns produtos como água, como sucos, como água de coco, por exemplo, teve um crescimento muito acima da média, enquanto os refrigerantes começaram a cair. São produtos que não são concorrentes diretos, mas são produtos que substituem o consumo do refrigerante. Então, eu preciso ficar ainda mais atento. Então, observem que os concorrentes dentro de um determinado setor, eles precisam conhecer a eles mesmos, mapear, identificar forças e fraquezas de cada um e compará-las, mas assim mesmo observar no nível horizontal as relações de demanda e de oferta que existem junto a compradores e junto aos seus fornecedores, e no nível vertical tomar muito cuidado com aqueles produtos e serviços que substituem aquilo que eu estou fazendo, substituem aquilo que eu estou vendendo hoje, e também as empresas novas que podem chegar a qualquer momento e, de certa maneira, abocanhar um pedaço do meu mercado de atuação. Então, a análise das 5 forças, ela nos ajuda, então, dentro dessa análise competitiva. Observem que, juntando a essa análise competitiva, a análise interna, que trata dos recursos e capacidades, e ainda a análise do ambiente externo, do macroambiente, nós passamos a ter uma condição de atuação da nossa organização em nível estratégico muito maior. A gente passa a dominar um volume muito maior de informações. Isso é extremamente bom, isso é extremamente estratégico para uma organização. Então, o que nós temos, né, dentro da análise ambiental? Primeiro, né, uma análise interna que vai me dar um diagnóstico da própria organização, entender melhor os nossos recursos e capacidades. No segundo momento, a gente tem a análise competitiva, que acabei de dizer agora, que vai me dar uma condição de conhecer um pouco mais o setor de funcionamento, as forças competitivas que moldam o funcionamento daquele mercado. E a análise externa, que é aquela análise que trata do macroambiente, com os elementos sociais, econômicos, políticos, me dá uma noção, né, que me ajuda a formar um elemento extremamente importante, que é o nosso cenário estratégico. Então, o que é o nosso cenário estratégico? É justamente o amplo campo de atuação que a nossa empresa está inserida. Então, o cenário estratégico, a construção do cenário, é você trabalhar com os 3 níveis de informação ambiental que estão disponíveis, ou que a gente precisa de buscar, análise interna, análise competitiva e análise externa, para que a gente possa efetivamente ter um conhecimento mais amplo sobre a nossa área de atuação. Esse é um elemento importante. Então, a análise do ambiente ela requer tempo e esforço. Não é simples. As informações que estão sendo buscadas são informações que precisam ser efetivamente investigadas, pesquisadas. O diagnóstico ele tem que ser extremamente crítico. A análise do ambiente externo, eu tenho que trabalhar com informações que são tendências de mercado, não são informações que estão prontas. E a análise do setor, muito criteriosa, mapear muito bem os seus concorrentes. Ajuda as empresas a reconhecer as ameaças e oportunidades. Fornece a avaliação de níveis prováveis de lucratividade do setor. Então, quanto mais você conhece sobre o setor de atuação, maior conhecimento você tem sobre potenciais de lucratividade dentro daquele setor. E pode ser aplicada no nível individual a ambientes profissionais e pessoais. Então, a análise do ambiente ela é efetivamente uma ferramenta para o nosso dia a dia. E aí, para fechar a análise do ambiente, eu gostaria de lembrá-los a respeito da leitura dos nossos textos, dos nossos capítulos do livro indicado, o fórum da disciplina, os exercícios e as atividades que devem ser sempre desenvolvidas e o nosso correio acadêmico. Portanto, seja diferente. Inove sempre.